Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Faz uma semana nós chegamos com muitos planos, cansados da viagem, sem dúvida, com muitas intenções. Nós chegamos com o coração cheio, mas talvez um pouquinho disperso, talvez apressado. E nesses dias, Roma foi trabalhando cada um de nós por dentro. Rezar no túmulo de São Pedro, ver o Papa, sentir a unidade da igreja, que a gente sente não só nas igrejas, mas a gente sente até pela rua. A gente vê tanta gente circulando, tantos idiomas. Estar com o padre, sentir que a obra é uma família, a beleza da liturgia, nesses dias santos, mas também a beleza da cidade. E eu me lembrava muitas vezes, nesses dias, diria quase emocionado, de uma música que se cantava quando eu morava aqui, daquele mesmo cantor, autor, em italiano se diz cantautore, que é cantor e compositor, chama Antonello Venditti, e que é uma música que diz assim: quanto sei bella Roma, como é bonita Roma. Alguém se dirigindo à cidade e dizendo: como você é bonita Roma. E de fato, quanto sei bella Roma. Mas não é só isso. Roma nos transformou, porque tudo aqui parece fazer uma pergunta para a alma. Eu falava para vocês outro dia de um episódio da tradição do Quo Vadis, aquele encontro que São Pedro tem com Jesus. E é interessante que há um autor que ele teve um encontro com Jesus exatamente naquela igrejinha do Quo Vadis. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir, talvez sim, talvez não. Não se preocupem se não foram, porque, veja, a gente não consegue ver todas as coisas em Roma, e sempre é bom deixar um pouquinho para a próxima vez. Mas o fato é que o Cronin, Archibald Joseph Cronin, era um homem bem-sucedido. Era um médico, já uma pessoa consagrada, era escritor, tinha muito prestígio, muitas viagens, compromissos, tinha alcançado na carreira aquilo que uma pessoa podia chamar de plenitude. E, no entanto, ele sentia um vazio difícil até de explicar. Não é que ele negasse a Deus, mas na prática Deus não contava. A vida era uma vida brilhante por fora, mas por dentro é como se faltasse o centro. E numa dessas horas que ele estava em Roma, ele não era daqui, o Cronin era um escritor escocês. E numa ocasião, não sei o motivo pelo qual ele estava aqui em Roma, o fato é que ele começou a caminhar sem rumo, como quem está tentando escapar da cidade. A capela do Quo Vadis, onde se deu o encontro de São Pedro com Jesus, está na Via Appia Antiga, já saindo da cidade. Então ele saiu da cidade. Era uma forma dele sair de si mesmo. E ele parou na igreja do Quo Vadis, na Via Appia. Uma igreja pequena, não é que seja uma obra de arte, diante de todas as outras que tem aqui em Roma. Uma igreja quase silenciosa. Diferente dos salões, os lugares que ele estava, talvez nesses lugares cheios de glamour de Roma, onde ele estava. Daí ele viu aquelas pegadas que, segundo a tradição, se associam ao encontro de Cristo com Pedro. Esse homem era um homem de ciência, não era um crédulo. E ele ficou desarmado. Então ele pensou assim: Pedro estava fugindo da cruz. Ele talvez estivesse fugindo de uma outra coisa. Da própria alma, da eternidade,
da responsabilidade de dar a Deus um lugar na vida. E no íntimo da sua alma, brotou a pergunta: Quo vadis? Para onde você vai? Onde você vai com os teus dons, com os anos, com o teu coração? E ele dizia assim: experimentei uma sensação de vazio e descontentamento. A convicção tão aguda como uma dor repentina de que eu esqueci, se não desconheci por completo, do reino do Espírito. E a partir de então, ele passou a ser um homem de fé. O Crone foi um homem de fé. Veja, essa mesma pergunta, de certa maneira, atravessou as nossas 3 meditações. No começo, como uma inquietação diante de Roma e da cruz. Depois, como um apelo à conversão, olhando para Pedro. E agora, como se fosse uma pergunta de envio. Para onde nós voltamos? E como voltar diferentes, depois de ter passado esses dias em Roma? Depois de tantos passos dados em Roma, quando a gente conta no relógio, a gente se assusta até, na verdade, que todo mundo bateu o recorde de passos aí. Depois de tantas igrejas, de tantas palavras, de tanta oração, de tanta luz, a Vigília Pascal daqui a pouco, que é uma cerimônia de luz. Na verdade, que a gente está ouvindo essa pergunta: Quo vadis? Para onde você vai? Ou como você vai voltar para o Brasil? E vamos mais uma vez considerar aquele aspecto lá, aquilo que a avó da menina lá, da Verônica, que eu falei na primeira meditação do livro, aquela avó que dizia assim, vou falar em italiano, porque vocês estão em italiano tanto tempo aqui, já, acho que todos vocês já estão falando italiano. A avó dizia assim: da Roma si ritorna sempre diversi di come vi si giunge. De Roma sempre se volta diferente de como se chegou. E às vezes, pode acontecer, confesso que aconteceu um pouco disso comigo, nestes dias, que a gente pense assim: acho que comigo isso falhou. Eu não vou voltar diferente. Não aconteceu nenhuma coisa assim de espetacular. Aliás, porque a gente gosta do espetacular. A gente não dá tanto crédito para o ordinário. Mas veja, a mudança é no nosso coração. Não é uma coisa que se vê. É uma mudança que vai calando pouco a pouco. Por isso o programa das meditações que me apresentaram e que eu gostei desde o início é coração na cruz, como a gente meditou lá no Domingo de Ramos. Depois, na Terça-feira Santa, coração contrito. E agora, coração aceso. Com essa luz que a liturgia vai nos apresentar daqui a pouquinho. A liturgia da Vigília Pascal começa com a luz, com o Círio Pascal que entra. Santo Agostinho, ele dizia que a Vigília Pascal é a mãe de todas as santas vigílias. E o Círio Pascal vai entrar de maneira solene, as nossas velas vão se acender a partir do mesmo foco, Lumen Christi, eis a luz de Cristo. E só depois dessas velas estarem acesas, todas as velas acesas, é que se ligarão as luzes para proclamar o pregão pascal. Nós vamos permanecer de pé com as velas acesas. As velas depois se apagam, mas o nosso coração não. Quer dizer, coração aceso, onde vai se acender o nosso coração? Onde vai ser a mudança? Não vai nenhum raio, assim, alguma coisa espetacular que vai acontecer para que a gente volte diferente. Mas vai sim acontecer alguma coisa dentro de pouco na Vigília Pascal. E a gente diz: Senhor, nós queremos sair de Roma com o coração aceso. De Roma sempre se volta diferente de como se chegou. Nós vamos ouvir daqui a pouco no Evangelho aquilo que conta São Mateus. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E vão encontrar o sepulcro vazio. No primeiro dia de semana. Que a partir de então será chamado domingo. Dominica Dies. Dia do Senhor. Quando eu morava aqui em Roma, havia um sacerdote que já morreu, um homem muito santo, muito simpático, que ele
Ele era médico também, ele foi médico do São José Maria, e na época que eu estava aqui em Roma ele morava com a gente. Sempre que a gente ajudava a missa dele, ele gostava de dizer muito obrigado. Ele gostava, ele achava uma palavra bonita. A gente diz desde pequeno, né? Obrigado, obrigado. Ele gostava disso. E ele gostava de outra coisa também. Ele gostava dos nomes dos dias da semana em português. Que a gente diz segunda-feira, terça-feira, não sei, você ouviu por aí, lunedì, martedì, dia da Lua, dia de Marte, dia de Mercúrio. Nós não, nós fazemos referência a esses dias. Esse primeiro dia, que é o domingo, o dia do Senhor, depois a segunda-feira, o dia do trabalho, e a terceira, a quarta, e depois o sábado, que faz referência ao dia santo para os judeus. Mas eu acho que é especialmente bonito que, e aqui, claro, acho que não tem ninguém aqui de língua inglesa, nenhuma de vocês vai se ofender, é muito mais bonito falar dia do Senhor do que dia do sol, Sunday. Não tem dúvida, na verdade. Dia do Senhor, é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Então, o acontecimento decisivo e sempre atual da ressurreição, é isso que nos faz diferentes. Essa é a realidade que torna o dia de hoje muito especial para todos nós e que, de alguma maneira, nos coloca a pergunta-chave. Há muitos anos atrás, era o ano 2009, o Papa, ao dirigir a bênção Urbi et Orbi, na Páscoa, aquela que nós vamos participar amanhã, na verdade, amanhã a gente vai participar de um momento tão especial. O Papa, depois da missa, vai rezar o Regina Coeli já, e vai dar a bênção Urbi et Orbi, para Urbi, para a cidade, e para o mundo, para o Orbi. E sempre, além de dar a bênção, ele fala umas palavras. E naquela ocasião, o Papa Bento, ele dizia que a morte não tem a última palavra, porque no fim quem triunfa é a vida. E eu acho que isso é importante para a gente entender e, sobretudo, nós não desanimarmos por perceber que talvez os dias foram sim especiais. Roma foi muito generosa conosco, mas talvez nós não tenhamos sido generosos com Roma. Nós não mudamos, ou talvez nós não nos dispusemos para sair daqui com o coração aceso. Não é verdade, porque a luz não é nossa, a luz é de Cristo. A luz é essa que a gente vai acender daqui a pouco na Vigília Pascal. Veja, não se trata de um raciocínio, não se trata de uma ideia, mas de um dado histórico. O sepulcro de Cristo está vazio. Vazio. Nenhum de nós se surpreende com isso, mas a gente deveria se surpreender. Eu não sei se eu contei para vocês, mas outro dia nós tivemos uma tertúlia dos sacerdotes com o padre, e um padre contou uma coisa muito divertida. Ele estava lá em São Pedro, então a gente vê em São Pedro gente que não entende nada, mas absolutamente nada, nada de nada. Então ele estava lá e uma pessoa se aproximou dele, claramente não era um cristão, mas então ele perguntou, o que é isso? Então o padre explicou, falou, olha, esse é o túmulo de São Pedro. Ele falou, quem é São Pedro? Então ele pensou, já viu, tinha que baixar um pouquinho o nível, digamos assim. Então falou, São Pedro foi o sucessor de Jesus. Ou seja, Jesus deixou um vigário para continuar a sua obra. Falou, que ótimo. E o sepulcro de Jesus? Onde Jesus está enterrado? Daí ele falou, Jesus ressuscitou. Ele falou, uau! Uau, ressuscitou? Claro, se eu falasse para vocês, Jesus ressuscitou, nenhuma de vocês ia falar, uau, que maravilha. Mas, repara, que maravilha. Quer dizer, esse é o dia maravilhoso. É uma verdade que muda a história e muda a nossa história. E esse é o motivo pelo qual a gente pode sair cheio de alegria, voltar diferentes de Roma, porque a ideia de fundo está muito inserida na nossa cabeça, no nosso coração aceso. Eu cito aqui um parágrafo de São José Maria, em que ele diz assim, o tempo pascal é tempo de alegria, de uma alegria que não se restringe a essa época do ano litúrgico, mas que habita sempre no coração do cristão, porque Cristo vive. Não é Cristo uma figura que passou, que existiu num tempo e que se retirou, deixando-nos uma lembrança e um exemplo maravilhosos. Cristo vive.
de Roma sempre se volta diferente. Mesmo que a gente não tenha chegado com o coração apagado, nós voltamos diferentes na medida em que nós percebemos que não se trata apenas de manter a nossa chama, mas de acender a de muitos. E talvez aqui, pensando no coração aceso, Quo vadis? Talvez Roma perguntando para cada um de nós, para onde você vai? Imagina, a cidade vai esvaziar assim, a gente para todas as partes. Para onde você vai? A gente poderia dizer, eu vou ser um apóstolo. Acho que algumas de vocês se lembram que o padre muitas vezes repete essa ideia. Nós não fazemos apostolado, nós somos apóstolos. Isso é a grande transformação. Por que se volta diferente? Cada um de nós vai voltar apóstolo, com o coração aceso. E ser apóstolo não significa ser uma pessoa espetacular. Basta ver a vida dos apóstolos. Erravam, tiveram que se arrepender, como São Pedro. Mas eles, a partir da ressurreição, vão estar com o coração aceso. Cristo ressuscitou. Então, qual que é a mudança que se deu? Qual é o coração aceso que você e eu queremos levar? É o de ser apóstolo. O que significa ser apóstolo? A palavra apóstolo significa enviado. Apóstolo é quem é enviado. Mas antes de mais nada, o apóstolo precisa ser chamado. Antes de ser enviado, ele é chamado. E aqui a gente tem que tomar cuidado, para não pensar que é coisa para uns poucos. Não sei, por exemplo, para aqueles que foram contemporâneos da passagem de Cristo pela Terra. Aqueles que caminharam com Cristo. Não sei, que puderam encontrar com ele na Via Ápia. Ou por uns outros, de todos os tempos, que se decidem a levar um estilo de vida diferente. E a maioria, talvez a gente comodamente entra nessa maioria, seria a daquelas pessoas que se contentam em não fazer mal para ninguém. Bom, não faço mal para ninguém. Não, não é isso. A gente precisa voltar apóstolo, coração aceso. E aqui, eu queria ler com vocês um ponto, que é um ponto muito bonito, do livro Sulco, o número 1. Diz assim, são muitos os cristãos, vamos ler pensando em cada um de nós. Eu vou ler pensando em mim, você lê pensando em você. São muitos os cristãos persuadidos de que a redenção se realizará em todos os ambientes do mundo e de que deve haver algumas almas, não sabem quais, que com Cristo contribuam para realizá-la. Ou seja, a redenção vai se fazer. Não é uma pessoa sem fé, não é uma pessoa... Não, mas isso é uma coisa que vai se fazer com algumas pessoas que nós não sabemos exatamente bem quais são. Mas eles, nós, que às vezes pensamos assim, vem essa transformação a um prazo de séculos, de muitos séculos. Seria uma eternidade se levasse a cabo ao passo da sua entrega. Assim pensavas tu até que vieram acordar-te. Pode ser que assim como Roma acordou Cronin, que não fazia mal para ninguém, era um homem bom, mas de repente ele foi um homem de fé. Talvez algumas de vocês tenham lido algum livro dele, são livros As Chaves do Reino, Cidadela. Pois bem, Roma veio acordar. Pode ser que Roma tenha nos acordado. Talvez tenha sido exatamente esse, o trabalho silencioso do Espírito Santo nessa semana, nos acordar. Nos acordar da dispersão, da superficialidade, do medo da entrega de verdade, nos acordar para o risco de viver uma fé superficial. Então, nós vamos sair diferentes, nós vamos sair apóstolos. E ser apóstolo é fundamentalmente ser o quê? Sal da terra, luz do mundo. Então, a primeira coisa, antes de ser enviado, é preciso ser chamado. Mas nós somos enviados. A palavra apóstolo é uma palavra grega
que significa um enviado. Às vezes, se utilizava também no sentido mais simples, quase como se fosse um mensageiro. Então, o apóstolo seria aquela pessoa que vai levar uma mensagem, que vai cumprir uma missão, que vai... mas aqui, nós vamos fazer uma coisa muito maior. Nós somos apóstolos de Jesus Cristo. Então nós somos enviados para o Brasil. Daqui a pouco a gente volta, na é verdade? A gente volta. Puxa vida, será que dá para ficar um pouquinho mais? Um pouquinho mais. Mas alguém pode dizer, bom, mas eu não volto diferente, porque eu volto para o mesmo lugar. A gente volta para o mesmo lugar onde sempre esteve. As nossas rotinas na semana que vem já voltam a ser as mesmas. Mas ser enviado não significa necessariamente ir para um outro lugar. Pode ser voltar para o mesmo lugar, mas com uma nova postura. Então nisso sim a gente pode voltar diferente. Nós podemos voltar diferentes lá onde nós estamos. E aqui eu cito um ponto de caminho. Eu tinha citado o ponto número 1 de sulco, agora eu vou citar o ponto 805 de caminho. Que o nosso padre diz uma coisa que em algum momento a gente precisa tomar para si. Diz assim, escuta, aí é o lugar que a gente vai voltar. Pode ser o trabalho, pode ser a sala de aula onde você estuda, pode ser um grupo que você está envolvida. Escuta, aí não haverá um ou dois que nos entendam bem? Um ou dois que nos entendam bem? Nós somos chamados, nós somos enviados para onde a gente já estava e passamos a estar de uma maneira nova, com o coração aceso e com um recado. Qual que é o nosso recado? O nosso recado é um ponto de sulco, o ponto 185. Quando te lançares ao apostolado, convence-te de que se trata de fazer felizes, muito felizes as pessoas. A verdade, com letra maiúscula, é inseparável da autêntica alegria. Quer dizer, nós somos chamados, nós somos enviados, quovades. Para onde nós vamos? Nós vamos para onde nós já estávamos. Para estar de uma maneira absolutamente nova. E a mensagem é de fazer as pessoas felizes. Como a gente gosta disso, na verdade, quando a gente pode fazer uma pessoa feliz. Veja como vai ser maravilhoso tudo que a gente tem pela frente. E eu acho que nesses dias, se você ainda não teve a oportunidade de ler, depois leia, pode ajudar a fechar tudo isso, todo esse itinerário do nosso coração, do coração na cruz, coração contrito, coração aceso, aquela mensagem que o padre nos escreveu no dia 19 de março. E ele dizia uma coisa muito bonita, que talvez resume o que é o coração aceso. Está tudo feito, está tudo por fazer. E eu sempre me lembro que foi a última coisa que eu vi de Dom Álvaro. Quando eu morei aqui, o padre era Dom Álvaro. E então era o dia 26 de junho de 89, acho que todo mundo estava na mente de Deus aí, todos vocês não tinham nascido. Mas, então naquele dia, teve uma missa lá que eu estava participando, não estava concelebrando, mas estava participando na liturgia. E então o Dom Álvaro, ele disse isso, 26 de junho é o dia da memória de São José Maria, mas lembrem que em 1989 não era memória, porque São José Maria não tinha sido nem beatificado, era uma missa de defuntos. Zelo pela alma dele, ainda que a gente tivesse a certeza da sua santidade, que estava no céu. Mas o padre, Dom Álvaro, ele disse assim, está tudo feito, está tudo por fazer. Isso girou muito aqui para mim nesses dias, porque, por um lado, naquela época, quantos anos são? 37. 37 anos atrás, me parecia que estava tudo feito. A gente vê tudo aqui feito, na verdade, a gente vê
esse centro maravilhoso, a gente vai em Vila Tevere, parece que todas as coisas já estão feitas. Mas na obra está tudo por fazer. Passaram todos esses anos e me dá a impressão que está tudo por fazer sempre. E não é só na obra como instituição, é na obra como cada um de nós deve ser. Você não repara que na tua vida está tudo feito e tudo por fazer? Não é verdade que a gente repara, tantas vezes a gente repara, que a gente precisaria mudar, a gente precisaria ser diferente, a gente precisaria voltar diferente. E será que o coração vai acender só com uma velinha, como a gente acende lá no Círio Pascal? De Roma sempre se volta diferente. Será que a gente vai voltar diferente? Será que não vai acontecer daqui a 3 dias que a gente vai estar às voltas com os mesmos problemas, com as nossas mesmas mesquinharias? A gente pode pensar, Senhor, que não seja assim. Que não seja assim. E se eu der um passo fora? Quer dizer, eu quero voltar diferente, eu quero voltar. Não levando lembranças de Roma. Vai lembrar lembranças de Roma, claro que vai lembrar. Mas a gente quer voltar de Roma com uma nova direção. Uma nova direção. A cruz diante dos nossos olhos, a misericórdia dentro da nossa alma e a luz da ressurreição no nosso coração. Essa luz que vai nos acompanhar de uma maneira até solene, de uma maneira muito bonita, em todo o tempo pascal, que começa agora. Depois da vigília pascal, já começa o tempo pascal. Não sei se você está pensando isso, eu confesso que eu estou pensando isso a cada momento, sobretudo quando vai terminando. Eu, às vezes, penso, eu vou ter que parar e processar tudo isso, não é verdade? Eu vou ter que processar tanta coisa que eu tive a oportunidade de ver, de ouvir. E onde a gente processa tudo isso? É na oração. Quer dizer, a gente tem que sempre voltar pela oração. Lembra Nossa Senhora? Nossa Senhora meditava no coração. Tudo que acontecia, tudo que ela ouvia. E às vezes não entendia. Uma criatura como Nossa Senhora não entendia todas as coisas. Nada para se surpreender se a gente não entende também alguma vez as coisas. Mas vamos meditar no nosso coração. Esse coração que a gente quer que saia daqui aceso. Porque Deus quer fazer coisas grandes conosco, através de nós. Fica tranquila, se você, olhando para o que aconteceu nesses dias, você pensa assim, puxa, mas eu não fiz tudo aquilo que eu podia, eu acho que eu fiquei bem aquém. Não se preocupa. O que sim a gente deve se ocupar é de voltar para Deus. Como São Pedro, na verdade. São Pedro, ele volta para Jesus depois de negar, e tem esse episódio tão bonito da tradição, do Quo Vadis, quando ele está indo embora. E ele volta e tudo muda. A gente está aqui em Roma só porque ele voltou. Só porque ele voltou. Ele voltou, morreu lá na colina do Vaticano, foi enterrado, quer dizer, tudo mudou, porque ele voltou. Então, vamos meditar no nosso coração, vamos pedir ajuda à Nossa Senhora. Nossa Senhora vai estar muito presente nesse pós-unive, digamos assim, nesse tempo depois que a gente vai lembrar. Tenho certeza que cada uma de vocês vai contar muitas coisas, tal, mas sobretudo tem que passar isso pelo coração, pela oração. Às vezes nem vai precisar muito de um tema para fazer oração. Mas o que eu vi? Senhor, o que eu vi nesses dias? O que eu vivenciei? O que aconteceu comigo nesses dias? E Nossa Senhora quer fazer grandes coisas conosco, ou melhor, através de nós. Por isso a gente pede para Nossa Senhora aquela oração tão tradicional, que a gente usa tanto, por exemplo, quando reza a Salve Rainha, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E a gente está aqui num oratório tão bonito, que tem essa estátua de São José, e a gente pode pedir para São José também, que São José, junto com a Virgem Maria, a gente sempre termina a oração pedindo
que os dois, assim como o nosso anjo da guarda, nos ajudem. Então, que nos ajudem a aproveitar tudo que a gente viveu, tudo isso que nos aconteceu, sabendo que foi muita graça de Deus ir para Roma. E a gente vai voltar com a graça de Deus diferente. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.